frente. Tá? Esse aqui. Tá? Tá bom. Boa tarde. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nós possamos ter uma tarde bem positiva e proativa. Nós estamos nos colocando à disposição, né, dos companheiros das casas, se quiserem porque isso aqui dá um seminário. Então nós também estamos nos colocando à disposição, porque nós estamos aqui num processo de sensibilização e também de nos colocando à disposição das casas para que nós possamos desenvolver a tarefa. Para nós, hoje fica a questão do atendimento fraterno, através do diálogo. Nós vamos lembrar que hoje, né, a maior necessidade nossa é de estar. Se a Casa Espírita tem todas aquelas finalidades que o nosso irmão trouxe, é bom a gente também raciocinar um pouquinho e ver assim, olha, o que nós podemos fazer para melhorar. E o que a gente vê também quando Jesus coloca para nós, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse nosso olhar para esses companheiros que chegam até a Casa Espírita. Ali vocês viram, aí eu vou relembrar o que o Jorge trouxe. Nós, dentro da AME, é um departamento. Agora, dentro da Casa Espírita, essas atividades, elas muitas vezes estão ligadas a outro departamento ou então estão mais soltas, né? É uma atividade da casa. A gente quer deixar isso bem claro, porque às vezes acha assim, não, nós temos que ter o departamento dentro da nossa casa. Seria bom, mas a gente sabe que a gente tem estatuto, a gente sabe do regimento da casa, cada casa tem lá a sua dinâmica. Mas aqui, né, dentro da AME, a gente precisa dessa estrutura. Como a gente gosta de falar, nosso trabalho é integrado, mas ele tem as suas especificidades. E que cada um precisa estar colaborando dentro daquilo que gosta, dentro daquilo que pode, para o bom funcionamento. Vocês vão ver, vocês vão encontrar essa estrutura lá no Opusco Orientação ao Centro Espírita. Lá na Orientação ao Centro Espírita, o único que vocês não vão encontrar, talvez, é visita aos lares, presídios e outros. Porque este é Minas Gerais que acrescenta. Qualquer dúvida depois, pode chegar e pode conversar, tá? Me perguntar. O que é? Com o conceito de atendimento fraterno pelo diálogo. É um auxílio individual oferecido ao que procura ou ao que frequenta a Casa Espírita em busca de esclarecimento ou de consolo para o seu sofrimento, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. E esse item é de suma importância. Por quê? Todos nós estamos sujeitos a passar por determinadas situações. E a Casa Espírita é a nossa casa, é a nossa família espiritual também. Então, nós podemos buscar. E tem aqueles que chegam também. Então, o nosso olhar para esses companheiros, lembrando que nós devemos garantir dentro da Casa Espírita que este companheiro, seja ele o frequentador, ou tarefeiro, ou alguém que chega só pela primeira vez, uma vez só e nunca mais volte, porque isso pode acontecer, porque muitas vezes nesse momento nós vamos receber pessoas que vêm de outras crenças religiosas, ele deve ter garantido o sigilo e privacidade. Porque aquele que busca a Casa Espírita com o objetivo de estar desabafando, buscando, muitas vezes a única coisa que ele quer é ser ouvido.
Ele precisa disto. Porque ninguém gosta de ver, de saber as suas mazelas comentadas. Então, para o atendente do diálogo fraterno, isto é de suma importância, que ele seja alguém com muita cautela e que aprenda a guardar segredos. Outro ponto importante, o que cabe ao atendente? Perceber bem o atendido. Então é uma tarefa que pede de nós, que nós gostamos de gente, que nós gostamos de olhar e principalmente educar o nosso olhar para que ele seja um olhar de ternura, de carinho, de aceitação do outro. Este passo é de suma importância. Perceber o outro, porque muitas vezes tem um outro ponto importante aqui, que muitas vezes ele não vai verbalizar exatamente tudo que ele está sentindo. Mas se nós estivermos atentos, com certeza nós vamos perceber o que está por trás. Vamos lembrar que dentro dessa tarefa não estaremos sozinhos. Estaremos contando com o apoio do plano espiritual, dos nossos companheiros e também dos companheiros espirituais responsáveis por essa criatura, por esse companheiro. Outro ponto importante quando ele vem, buscar pela prece sintonia com o plano maior. Então aqui já dá a entender para nós que o atendente é alguém que ele vai estar ali disponível para a criatura. De coração e mente aberta. Porque se nós formos, né? Olha, eu vou, mas eu estou pensando em tudo, menos naquele momento. E as pessoas percebem. Nós não estamos numa tarefa de amor? Então, que nós possamos estar ali de corpo e alma presente. Quando ele nos convida também, não se considerar em posição superior. Jamais. Seja qual for a situação que ali for relatada. Seja qual for a situação. Eu não sei se todos aqui é atendentes. Mas, muitas vezes, a gente atende, conforme o local que nós estivermos, pessoas de todas as classes. Aquele morador de rua, ele tem o direito, ele pode e deve procurar, dentro da sua necessidade, pelo atendimento através do diálogo, que ele quer ser ouvido, independente. Agora, se for lá também um doutor, se o Haroldo aparecer, nós vamos atender ele com o mesmo carinho, do mesmo jeito. Independente de quem seja a classe social que a criatura perceba. Ali está um espírito que naquele momento precisa. Agora, nós não vamos ser, por essa função, em momento nenhum nós estamos numa posição superior a ninguém. Porque a maioria das vezes, nós também, muitas vezes estamos ali com o nosso coração também sofrido. Muitas vezes a espiritualidade amiga aproveita aquele momento para também nos intuir. Então, jamais nós podemos nos considerar numa posição superior. Por isso que hoje a proposta do atendimento espiritual, através do diálogo, todos aqueles que desejarem e que buscarem estar em condições para realizar a tarefa, aí depois de tudo, aquelas recomendações que o George trouxe para a recepção, ele cabe aqui também para atendente. Então todos nós podemos. E tem um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção. Nós que nos colocamos à disposição, vamos lembrar que a espiritualidade amiga, dentro de determinadas situações, vai nos convidar, vai solicitar o nosso amparo, o nosso auxílio, ali naquele momento, não só dentro da casa espírita,
muitas vezes é através, lá no nosso lar, às vezes é o nosso vizinho, muitas vezes é o nosso colega de trabalho. Vão estar lembrando disso. Outro ponto importante, saber ouvir para melhor entender a situação. Ouvir é ouvir com a alma, é ouvir com o coração, é você se doar ao outro. Porque se nós fizermos uma proposta para um curso de oratória, nós vamos ter muita gente, mas vamos fazer um seminário, vamos fazer alguma coisa, como é que é ouvir o outro? E quando a gente fala para ouvir, nós não estamos falando só o silêncio verbal, nós estamos falando o silêncio dos pensamentos. Porque eles fazem barulho. Quando ele nos convida a identificar o motivo principal do atendimento, isto aqui é muito tênue. Porque muitas vezes o nosso atendido, ele não sabe dizer exatamente o que ele quer. Nós ali, ao ouvirmos, olhar, estar atento, nós vamos conseguir ali identificar com o que é o principal e o que naquele momento, muitas vezes, vai se poder ali ter uma palavra, ter alguma ação ali. Porque muitas vezes ele chega confuso. Qual que é a fundamentação? Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 12. E Jesus, porém, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Nessa condição de doentes, todos nós somos. Nós lembramos que o maior exemplo do atendente do diálogo fraterno é Jesus. Atendimento fraterno, a equipe de trabalho. Agora, eu gostaria de ressaltar algo aqui que nós temos colocado muito. Essa interação com as outras atividades da Casa Espírita. É de suma importância a gente perceber isso. Essa interface que deve haver. Essa equipe. Porque nós vamos lembrar que o próprio Cristo já nos ensinou. No mínimo 2. Um é equipe. E nós não devemos ser equipe. É equipe. Por menor que uma casa seja, pelo menos 2 companheiros ali, com certeza nós já temos. Só uma coisa que eu não falei na hora, só abrindo parênteses aqui, quando o Jorge falou da recepção, tem um colega nosso que diz o seguinte, a tarefa da recepção o primeiro trabalhador deveria ser o presidente da Casa Espírita. Se tem algum presidente aqui, né? Deveria ser, porque ele é o que mais conhece a casa, as atividades, não é? Ele vai colocar para nós também que nós devemos ter um coordenador da tarefa para estruturar. Então quando nós estamos, todo esse empenho que vocês estão vendo, é justamente para atender essa diretriz de capacitar, de formação continuada do trabalhador. E isso precisa acontecer lá dentro da casa também, que esse coordenador, ele seja alguém que ele busque as informações, que ele busque outros companheiros, para que ele possa trocar ideia, para a gente sair daquela questão, eu acho. Achismo dentro das tarefas espíritas é complicado. Quando ele nos convida a ser e coordenar os assistentes para o atendimento fraterno, vamos lembrar que no plano espiritual não existe improviso. Quando existe improviso no plano físico, pode ter certeza que nós causamos alguns tipos de problemas para a espiritualidade. E uma tarefa, para ser bem feita, ela precisa de ser planejada, estudada, ela precisa de estar ali com o mínimo de organização.
Nós vamos ver também, quando ele coloca, os trabalhadores de recepção e atendimento fraterno escalados em número suficiente para atender a demanda necessária. Aí vocês viram que a necessidade desta proximidade entre as duas equipes. São irmãs gêmeas. Não dá para que nós possamos fazer um atendimento sem ter junto de nós um recepcionista. Alguém que vai receber essa criatura. E que esse companheiro também, que nós atendentes também, a gente tenha essa proximidade com o tarefeiro. E a gente lembra que o atendimento fraterno, ele não termina aqui, ele tem continuidade. Eu costumo falar que o atendimento espiritual na casa espírita, ele é o coração. É o sentimento. E o sentimento deve permear todas as atividades. E nós temos que estar unidos. Para que o atendimento ele seja correto. Para que ele atenda às suas finalidades. Quando ele vai nos convidar também a atender a demanda. E aí a espiritualidade conta com o carinho, com a nossa disponibilidade, com a nossa vontade. Todos nós dentro da casa espírita, nós temos, quando nós quisermos, quando nós nos colocamos à disposição, nós podemos fazer muito mais do que a gente imagina. E a tarefa do atendimento espiritual, pelo diálogo e pela recepção, ele vai pedir de nós, não é só boa vontade, vai pedir da gente tudo, mas o elemento principal é a boa vontade e gostar de gente. Equipe de atendimento fraterno integrada às demais atividades de atendimento espiritual da casa espírita. Silêncio. Hein? Como que nós vamos fazer um atendimento se eu não sei para onde que eu vou encaminhar a criatura? Se eu não sei para onde que eu vou olhar? Ah, não, a mãe chega, falando da questão da criança, mas eu não sei nem quem é a coordenadora da evangelização infantil da casa. Nós não temos uma reunião onde a gente participa junto, onde a gente comunga as nossas ideias, aonde que a gente faz a nossa programação, horário que funciona, quem são os evangelizadores, a questão da mediunidade, a questão da assistência e promoção social da casa. Então, quando nós falamos um atendimento espiritual, ele começa a hora que a pessoa entra pela porta da casa espírita. E aí ele vai percorrendo. Se esse companheiro, se ele for bem atendido, se ele for bem direcionado, pode ter certeza que nós atendemos a orientação de Jesus. Importante, todo tarefeiro da casa espírita deve estar preparado para fazer um atendimento de caráter emergencial. Por isso, quando a gente fala companheiros de outras tarefas, não é que ele vai ser o atendente, mas ele precisa saber. Porque lá onde eu estiver, lá na nossa reunião mediúnica, pode ter alguém ali que vai precisar, o coordenador, o esclarecedor, ele precisa saber. Os evangelizadores, quem está ali fazendo a sopa também. Então, todos nós, numa situação emergencial, muitas vezes nós vamos precisar. A casa espírita está aberta. Se chegar alguém aqui agora e chegar aqui numa situação de desespero, alguém de nós aqui vai sair do ambiente e vai lá atender essa pessoa. Contando rapidamente, uma companheira disse que um dia ela estava na casa espírita, ela estava lá simplesmente, porque ela precisava resolver colocar a casa em ordem. Quando chega uma moça, eu já, pelo semblante desesperada, a companheira olha e fala assim, nossa, eu estou sozinha. A espiritualidade intui, atende. Ela convida a moça, senta,
conversa com ela. Qual que era a situação da moça? A moça falou assim, olha, eu não sei nem como que eu entrei aqui. Ela nem viu que ela estava entrando na casa espírita. Ela fala assim, olha, eu estava indo para minha casa porque eu ia suicidar. Então a gente precisa saber que a gente está preparado. E outra coisa, só para aquele que chega, e um companheiro nosso, se eu chego na casa chorando, com algum tipo de aflição, alguém na casa ali, não precisa ser o atendente, mas ele precisa estar, pelo menos com um mínimo de conhecimento, de instrução para que ele possa fazer um atendimento ali, né? Aí nós vamos lembrar, muitas vezes nós vamos ter que fazer isso lá na casa espírita, alguém que nos liga. Então, quer dizer, hoje fazer esse atendimento, ouvir alguém, hoje é de suma importância. Quando ele vai falar o seguinte, esse é emergencial, nós já comentamos que isso aqui dá uma conversa, e tanto. Quando ele fala, e aí, qual que é o perfil desse atendente? Aí quem está se candidatando à tarefa, ele precisa fazer uma autoanálise e ver, olha, porque muitas vezes nós até queremos, mas a gente tem esse perfil, às vezes a gente vai ser o melhor tarefeiro lá na evangelização infantil, ou então no passe, que também é o atendimento espiritual. Aí o que ele vai colocar para nós? Estudioso do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Conduta moral acima da média. Convite à reforma íntima. Então, não é que eu tenho que ser perfeito, mas é um convite para a reforma íntima. Então, vocês viram como é que as coisas aqui, como é que ajuda? Nós nos colocamos naquela condição de ajudar o outro. Mas no final, se a gente observar quanto que a gente é auxiliado, porque aqui a gente vai ter que entrar num processo de educação ou de reeducação. Quando ele nos coloca também participante de grupo de estudo da casa espírita, como que um atendente do diálogo fraterno, se ele não participa, se ele não toma conhecimento, pelo menos de um dos estudos da casa, se não der, pelo menos da reunião pública da casa, que é uma reunião de estudo. Uma das grandes dificuldades que nós temos é o tarefeiro, muitas vezes, e esse atendente do diálogo fraterno e da recepção, não dá para a gente só vir na casa espírita no dia da nossa tarefa. Ele vai também nos colocar o seguinte, treinamento para a tarefa. Já estou pronto? Quem é que pode considerar que está 100% pronto? Então, o tempo todo nós temos. Mas está repetitivo. Olha, tem sempre alguma coisa que a gente pode aprender. E às vezes a repetição mesmo, a nossa evolução, ela acontece em cima de repetição. Ele vai colocar para nós também o treinamento para essa tarefa. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Aí a gente se sente, mas eu vou ter que ficar junto com aquele que já está fazendo. É o melhor que tem. Inclusive para que a gente possa ter segurança. Porque não é fácil ouvir o coração alheio. Ele fala o seguinte, disposição para receber aqueles que procuram a casa espírita em busca de consolo e orientação. Aí eu pergunto, nós só vamos até conversar, tem muita gente que vai chegar na casa espírita e fala assim, olha, eu quero a minha mãe desencarnou, meu pai, não sei quem lá, meu namorado, alguém desencarnou, meu filho, e eu gostaria de receber uma mensagem, gostaria de receber uma orientação. Aí que é a importância do quê? Das reuniões públicas, porque é na reunião pública que muitas vezes esses companheiros vão receber as orientações. Porque muitas vezes muita gente ainda vê a casa espírita como sendo um local onde nós vamos buscar a orientação dos espíritos.
Só para colocar, teve um dia que eu fui atender alguém virou para mim e falou assim, você atende incorporável? Não, minha amiga. Ah, não, porque eu quero falar com os espíritos. Eu falei assim, olha, aqui na casa não tem esse procedimento. Ah, você não sabe onde tem? Eu falei, não sei. Porque quer com a orientação que nós temos. Aí a gente vê por que a gente precisa dos estudos da casa. Porque a orientação é de acordo com o que, não com o que eu acho. Por isso que a importância do atendente, dele estudar, ter conhecimento do Evangelho, ter conhecimento das obras, principalmente as kardecianas. Ele vai colocar para nós também a prudência e silêncio interior. Vamos lembrar que nem todos, ninguém traz estrela na testa, tá, gente? Nós vamos atender alguém do sexo oposto com a porta fechada? Somente Isso é problema. Cuidado com o que nós vamos falar. Aí vocês lembram a questão da vestimenta, da roupa, tudo isso. Por que isso é de suma importância? Tem que se ter prudência, sim. E outras coisas mais que, se a gente tivesse tempo, a gente podia conversar a respeito dessa prudência. Ele fala, silêncio interior. Eu tenho que ouvir o outro sem me escandalizar que ele fala. Ele chega para mim e fala comigo assim, olha... ali em determinado momento ali, o que eu fiz? Eu matei alguém. Eu vou, não, os olhos falam, o corpo fala. Então a gente tem que estar se autoeducando no processo de auto-manifestar-se. Não é que a gente vai virar um robô, mas é preciso, porque senão naquele momento nós perdemos a conexão com esse companheiro e aí acabou. Aí nós não vamos conseguir mais nada, auxiliar. A importância, o hábito da prece. O atendente fraterno é aquele que, antes dele dormir, ele vai fazer a prece, a hora que ele acordar, ele vai fazer a prece. Ah, então, não é só no dia da tarefa. Não. É igual a questão do médium. Quem já estudou mediunidade aqui sabe, quem frequenta a reunião mediúnica sabe como é que é as coisas, né? Então, vale aqui também. O perfil desse atendente, empatia, é se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse nessa situação, porque aqui nós vamos evitar julgamentos e outras coisas mais. Quando ele vem nos colocando disciplina e responsabilidade, comprometimento. Aí aqui nós vamos falar de disciplina, nós vamos lembrar dos conselhos de Emmanuel para Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina no pensar, disciplina no sentir, disciplina no agir. Que não dá para a minha casa, na rua, onde eu estiver, eu ser uma pessoa altamente indisciplinada, uma pessoa agressiva, outras coisas mais, e ir para o atendimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é disciplinar os meus sentimentos, meus pensamentos também. Ele fala também da honestidade no diálogo. Quando ele está falando isso, é importante que a gente aprenda a ser honesto dentro daquilo que a gente está falando, dentro daquilo que a gente está executando. Ser honesto com a pessoa que está ali na nossa frente. E aí nós já vimos o porquê também quando a gente estuda um pouco mais de quem que é aquele que vem. A confiança. Espera aí, eu vou realizar uma tarefa que eu estou indecisa, que eu estou em dúvida. Será que o amigo espiritual vai estar do meu lado? Será que aquele companheiro, o amigo espiritual dele, vai estar presente? E outras dúvidas mais. Não é o excesso de confiança, não é excesso daquela questão, olha, eu sou superior, mas a gente confiar. Porque não tem coisa pior
para um tarefeiro, a nível do plano espiritual, do que a gente ser aquela pessoa que duvida de tudo e de todos. Né? Isso aí a gente tem que ter o devido equilíbrio. Docilidade. Não tem que ser aquela coisa melada. Não é que, meu amorzinho, jogar tudo no diminutivo, gente. Pelo amor de Deus. Mas ser dócil. Pelo sorriso, pelo olhar. Como se achega a pessoa. Se a gente é um tanto estabanado, é uma boa oportunidade da gente se educar. Né? Mas a docilidade, porque isso aproxima a criatura da gente. Ela abre essa conexão. Saber ouvir. Jesus fala que é uma ciência. E poucos de nós nos habilitamos a ela. Porque nós gostamos muito de falar. Falar. Mas saber ouvir, a gente já ouve o outro com a resposta pronta. Aí a gente complica, né? Tem que ter essa educação. O verdadeiro espírito jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. Nisso também que encontrará satisfação real. No livro dos Médiuns, né, primeira parte, capítulo 3, item 30, aliás. Gente, um tarefeiro, que ele vai para a tarefa, parecendo que está carregando um bonde, que está indo arrastado, é uma tarefa de amor. Então não dá para a gente ir com esse peso. É com leveza, né, quando ele coloca para nós. O que ele fala? Motivações. O que nos leva à tarefa? Quando nós vamos estar assumindo uma tarefa, a primeira coisa que a gente fala, por que eu vou? Qual que é o meu interesse? O que eu quero? Aí nós podemos fazer o seguinte: desejo de conhecer ou integrar as atividades do centro espírita. Nós vamos lembrar que se tem um lugar que tem sempre vaga, é centro espírita. Nunca vi tanta vaga. Ajuda material ou espiritual. Cada um de nós que aqui estamos, nós estamos colaborando materialmente e espiritualmente. Ninguém duvida disso, né? Nós estamos aqui, está conseguindo fluir, está coisa assim. Por quê? Porque existe um apoio espiritual de vocês também. As energias que vêm dos corações, da mente de cada um, nos sustenta a cada um. Ele vai falar também perda de entes queridos. Quando ele fala ajuda material, aí a gente lembra o seguinte: os nossos companheiros que vêm em busca de alimento e tudo mais. Será que é só disso que estão precisando? Ontem nós tivemos um encontro legal falando sobre isso. Muito bom. A questão espiritualmente, qual é a busca dele? Também que ele vai vir buscar é a perda de entes queridos. Aí ele chega, qual que é a situação de alguém que chega na casa espírita nessas condições? Um desses motivos, né? A perda. Porque muitas vezes acontece tanta coisa que ele começa a ele não acreditava em nada, mas diante disso, diante do desenlace, do desencarne de um familiar, ele é despertado. É muito comum isso acontecer. Outro ponto importante, problemas espirituais. Aí nós vamos, como é que nós vamos, será que naquele momento nós temos condição de identificar se é uma obsessão, se é uma obsessão simples, se é subjugação, se já é possessão, o que é que a gente pode ver, se é sintomas de mediunidade? Ora, aí se a gente parte do princípio de que todos nós temos as nossas companhias, quando os nossos companheiros nos recomendam que nós busquemos os dois lados, né? Nós buscamos o médico da Terra e também buscamos as questões também no lado espiritual. Quem que não tem? A reencarnação explica isso, por isso é importante dos estudos.
Outra coisa que ele fala é relacionamento familiar. Graças a Deus ninguém aqui tem problema, né? Tá, tudo bem. Ah, já falou ali que só tem 2 minutos. Isso aqui é a guardiã do tempo. Pois é. Busca por revelações do passado e do futuro. Esse aqui é o motivo que eles vão vir. E vem, tá? Ajuda amigo ou familiar em desequilíbrio e desespero. Muitas vezes o familiar, eu não vou lá na casa espírita, mas alguém vai. Ah, ok. Nós vamos deixar de ajudar porque não, nós vamos ali dar toda a atenção. Ele vai falar também tendência ao autoextermínio. Nesse setembro nós vamos falar muito sobre isso, aí nós contamos com vocês. Questões de ordem sexual. E aí, vocês viram por que é que o atendente precisa estudar? Como é que eu vou ver essa questão aqui? Aí a rotina, a abertura, receber com simpatia, porém com seriedade e serenidade. Colocar aquele que chega à vontade, sem constrangê-lo. Colocar-se disponível, exemplo, em que posso ser útil. Desenvolvimento, como que nós podemos desenvolver o nosso diálogo, a nossa análise, a externalização ali naquele momento. Ouvir o atendido atenciosamente, identificando-lhe os problemas, carências ou aspirações, orientando segundo os princípios evangélicos à luz da doutrina espírita quando oportuno. Eventualmente poderá ser feita uma leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo ou de outras obras seguras. Qual que é a orientação aqui? O Emmanuel é fantástico. Ele já dá, ali a gente abre, ali já vem a resposta muitas vezes, viu? É seguro. E aí ele fala, encerramento, as cortesias habituais serão quase sempre suficientes para levar a entrevista ao seu final. O importante é o fato de que as afirmações de encerramento sejam curtas e diretas. Um ambiente físico, espaço reservado, claro e arejado, silencioso, mesa e cadeiras, livros doutrinários, recipiente com água, música opcional. Isso aqui nós vamos lembrar que isso aqui é o desejável, mas a casa às vezes é simples. E por causa disso vai deixar de fazer? Não. A gente tem condições de fazer esse atendimento. Aqueles que choram, aqueles que chegam sofrendo. Como dizia Honório, os filhos do Calvário. Recomendações gerais. Selecionar e capacitar continuamente os tarefeiros que tenham um perfil adequado para a tarefa. Evitar o aconselhamento e atitude de psicólogo, mesmo possuindo habilitação para tal. Estipular um tempo médio para cada atendimento. Evitar apontar erros, aprender a ouvir, avaliar sempre os atendimentos, não permitir que o atendimento torne-se uma sessão mediúnica, não responder sobre temas doutrinários que não domina. Aqui, né, nós não encerramos o assunto, nós só estamos interrompendo. Ok? Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu senti uma energia maravilhosa. Alguém sentiu isso? Levanta a mão. Tá vendo? Eu tenho certeza que a nossa noite vai ser esplendorosa. E aí começa o nosso trabalho, né? Graças a Deus. Então, em nome da AME, em nome do DACS Nordeste, a gente agradece mais uma vez essa casa de Albino Teixeira, que é a minha casa, né? Vou ter que puxar a sardinha pro lado dela, né? Mas é uma casa maravilhosa, está sempre de portas abertas. Inclusive, às 19 horas, nós temos uma reunião pública que acontece aos domingos,
Eu acho que é uma das poucas casas da nossa regional que tem reunião pública aos domingos. Então não perca essa oportunidade, né? De repente, traga seu filho, o seu marido, para a gente encerrar ou iniciar a semana, né? Na graça, né? Então a gente vai convidar a Marilza para fazer uma prece final para nós, né? Então vamos fechar nossos olhos, né? Serenar nossos ânimos, levar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus Todo-Poderoso, a espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa, pela oportunidade bendita de mais uma vez estarmos reunidos para partilhar desse banquete espiritual. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos ajude para que possamos sempre buscar a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, que possamos aplicar todos os ensinamentos que temos obtidos em forma de ações, em forma de amor, de caridade e de ajuda a todos. Que assim seja. Obrigada.